nós estamos aqui para fazer uma entrevista com isso e a vacina desde a forma que eu falava, né? Da vacina desde a comunicação até hoje, né? Então, como é a origem da cidade da vacina e complementando também o nome da vacina? Então, Barbacena é uma cidade de estúdio em caminho. Essa região de Minas, ela ganhou importância a partir do momento das descobertas do ouro, do diamante, na região de Ouro Preto, Diamantino, e a grande questão da época é como escoar esse ouro e diamantes, essas riquezas, enfim. Então, várias pessoas tomaram para si a missão de abrir o caminho, que acaba sendo o nome desse trajeto, e depois vai ser a cidade real. E esse caminho novo, na verdade, passa a ser também uma forma de ocupação para Minas Gerais no século XVIII. Ele foi aberto de forma particular. Nessa época, o governo colonial português tinha o menor interesse e nem disponibilidade de recursos para fazer ocupações e benfeitorismo na colônia brasileira. Então, a estratégia era sempre terceirizar, sempre privatizar. Alguém tomava a função e depois auxilia o mundo aí. No caso da abertura da Estrada Real, que antes era o caminho novo, houve o ofício do perdão de Garcia Rodrigues Paz fazer essa empreitada de pequeno caminho, uma picada, na verdade, aí, do Rio de Janeiro até Ouro Preto. E Barbacena, se nós observarmos no mapa, ela é equidistante, é quase no meio do caminho. Então era natural que se montasse uma base ali para poder as tropas, os viajantes poderem se abastecer e manter durante a viagem. E Barbacena surge dessa situação. A princípio, a fazenda da Volta do Campo é esse local, uma fazenda pertencente à família do Garcia Rodrigues Paz. Depois de várias sucessões de herdeiros, ela chega até a família da Lima Duarte, depois da família Andrade. E esse local é um marco inicial. É construída de uma pequena capela. Nessa época é interessante entender que em Minas Gerais não tinha configuração cultural que tem para nós hoje. Não existia ainda o barroco mineiro, o jeito de construir a casa, as igrejas próximas de Minas Gerais. Então nós vamos ver na Porta do Campo um estilo bandeirista, um estilo português e paulista de construir, na verdade. Então a pequena capela que é erguida na Porta do Campo surge a necessidade de construir uma capela maior, porque mais gente vai chegando e parando nessa região para se estabelecer. E aí é feita a igreja nova, construída pelo governo português, uma igreja maior, que onde hoje nós temos a praça principal da cidade, e em torno dessa igreja surge o Barbacena. Então nós podemos afirmar que Barbacena surge para a Porta do Campo, bem no começo do século XVIII, se firma como localidade definida a partir de 1740, mais ou menos, e como vivo de fato ela acontece em 1791, quando vários batenenses primitivos, vamos dizer assim, se envolvem em conflito mineiro. Há uma série de sanções legais contra as pessoas que moravam nessa região, e como uma espécie de bajulação, a coroa portuguesa estava bastante afetada com esse movimento revolucionário. O governo português decide criar a vila, que até então nós éramos ligados administrativamente a Tiradentes, na época chamada São José del Rei. Aí, no caso, a vila passa a ter autonomia. E, em troca disso, nós homenageiam de forma reportada o Visconde de Barbacena. Então, o nosso objetivo era a igreja nova da Porta do Campo e passa a ser vila de Barbacena, em função disso. Etimologicamente falando, o termo Barbacena, no levantamento que nós fizemos no ano vem de uma localidade no norte de Portugal, fronteira com a Espanha, que era, na verdade, um centro de ocupação romana. E do latim, essa expressão deriva de barbaricena, que seria algo em torno como uma cabana de bárbaros. Então, esse é o verdadeiro sentido do nome.
verdade, é uma brincadeira que o padre fez aí no século XIX já, e isso começou a ser ensinado na escola, e misturaram as concepções. Na verdade, o nome Barbacena é o título do então governador de Minas Gerais, Marconi Barbacena, e vem dessa cidade portuguesa, do norte de Portugal, e cujo sentido da palavra em si significa capaz do mar. Entre outras definições de patrimônio histórico, podemos definir como uma espécie de identidade que é estabelecido pelos diversos grupos, né, que se dá também pela memória coletiva, né? Então, ou seja, essa é uma definição um pouco acadêmica e tal, mas não deixa de expressar que patrimônio é que dá a identidade para a memória coletiva. Então, pode ser tanto objetos, pode ser algum aspecto ligado à própria decoração, como também projetos arquitetônicos, desenvolvimentos urbanos, enfim, né? Está tudo ligado. Ainda, patrimônio histórico também deve ser entendido não somente objetos em si, como projetos diversos da arquitetura, mas também o saber e o fazer dos grupos, dos diversos povos, né? Ou seja, a maneira como se faz a garapa, a maneira como se faz a cachaça, todo o processo artesanal ali, isso também deve ser preservado, né? Ou seja, então, é por isso que patrimônio histórico não deve ser entendido apenas como as coisas materiais, mas também as coisas imateriais, ou seja, aquelas coisas que não que existe todo um saber acumulado que vai passando de geração em geração, que não se tem um livro de receita. Isso também é patrimônio que é estabelecido, que foi criado e que deve ser preservado, porque antes de tudo está explícito e implícito uma memória coletiva por trás desses objetos, desses saberes e desses fazeres. Também. Então o patrimônio está muito ligado então à cultura, à memória cultural. Completamente, tanto é que algumas cidades, as políticas ligadas ao patrimônio normalmente ficaram direcionadas para as secretarias de cultura, né? Só que hoje é uma preocupação muito maior em se tratando de patrimônio histórico, que já assumiu alguns departamentos próprios, autônomos, né? Tamanha a preocupação contemporânea ligada à questão do patrimônio, né? Então, antes de tudo, o patrimônio, principalmente o patrimônio histórico, né, não deixa de ser uma expressão cultural. Né? Então, tudo que é cultura, melhor ainda, né, tudo que diz respeito às maneiras e o fazer, não deixa de ser uma expressão cultural. Agora, a gente direcionando para Barbacena, a gente sabe que Barbacena tem uma história muito importante, né, dentro do contexto não só do Estado, como também do país, né, principalmente por decisões políticas e tal. Nós temos esse nosso patrimônio, né, mas a gente também tinha um patrimônio material muito grande. Como é que você vê essa descaracterização de Barbacena em relação a isso? Em todos os lugares onde ocorre essa descaracterização do patrimônio histórico, antes de tudo porque nós não soubemos escolher os nossos governantes, né? Infelizmente não é um caso restrito de Barbacena, né? A maioria das cidades da região, né, estão sofrendo esse processo. Não há uma preocupação sistemática com profissionais ligados à área de urbanismo, arquitetos, geógrafos, historiadores, enfim, né? É necessário que tenha profissionais, né, com essa visão preservacionista, ocupando determinados órgãos, né, para até estabelecer políticas. Então, infelizmente, esse é um problema que é recorrente, não somente aqui em Barbacena, mas também, né, em alguns lugares, algumas cidades muito próximas. Temos bons exemplos também de preservação do patrimônio, né, que é o caso de São João del Rei, mesmo Tiradentes, Ouro Preto, embora sofreu alguns danos algum tempo atrás, mas
não deixa de estar revalorizando os aspectos ligados ao patrimônio, enfim. Mas se estes são exemplos muito diminutos em se tratando de estado de Minas Gerais, né? Claro que também para o norte, mesmo em direção a Diamantina, também há uma política séria de preservação, mas ainda não há uma política sistematizada em relação à preservação do patrimônio histórico. Então, creio que uma das consequências desse nosso não saber eleger determinados representantes que têm essa visão mais ampla dessas expressões culturais e mesmo ligada à questão do patrimônio, né? Se nós não temos pessoas capazes de identificar a importância dessas expressões, automaticamente não se estabelece nas escolas políticas também para educar as crianças a respeito do patrimônio, ligado à questão da história, enfim, uma coisa vai levar a outra. Se você não tem uma política para direcionar isso, automaticamente as escolas, os professores também não têm material, não têm estímulo, enfim, não há um direcionamento também, né? Então, ou seja, isso causa um problema da falta de identidade das próprias pessoas, né? Ou seja, seria a política do patrimônio criar essa identidade, né? Quando você não tem nenhum direcionamento, dificilmente vai surgir ações, atitudes autônomas das pessoas para querer resgatar a história, o patrimônio de determinado lugar. Então, antes de tudo, faz parte também de um processo educativo, né, no sentido mais geral. Nós, funcionários do Museu Municipal de Barbacena, temos este prazer muito grande em repassar a todos vocês que estão ávidos em conhecer a história de nossa cidade um pouco sobre o que Barbacena tem para ser mostrado ao visitante, ao jovem que ainda não conhece essa história tão bonita e tão importante da nossa cidade, que é considerada um dos lugares mais antigos das Gerais, né? Quase 300 anos de formação neste local, hoje denominado Barbacena. Barbacena, tudo começa por volta de meados de 1698, quando o capitão Garcia Paz, parente do Paz Leme, paulista, bandeirante, chega aqui nessa localidade, hoje denominada de Borda do Campo. E lá neste belo lugar, pela ausência da vegetação, o campo aberto, aquela planície muito bonita, ele denominou a Borda do Campo. E lá ele levantou um cruzeiro, 10 anos mais tarde, uma capela muito bonita, muito sugestiva, que tem o nome de Capela de Nossa Senhora da Piedade, em homenagem a uma antiga devoção portuguesa do século XV, XVI e XVII. E ele, a princípio, logo que construiu a casa da fazenda e a capela, todas as pessoas iam assistir à função da Santa Missa, que era a única religião oficial, era católica na época, né? E todos se agrupavam lá na capelinha para assistir à Santa Missa. Com o passar dos anos, foi aumentando o número de devotos, né, da Virgem, e o espaço físico da capela ficou muito pequeno. E o primeiro bispo de Minas Gerais achou que deveria ser construída uma capela maior, uma igreja maior, em um local mais espaçoso. Então escolheram aqui no alto da Serra da Mantiqueira, onde hoje está a Rua 15 de Novembro, que fosse edificada o atual templo tão bonito de Nossa Senhora da Piedade, que atualmente se encontra com 254 anos que a construção foi erguida no mesmo lugar. Então, em torno desse vetusto templo de Nossa Senhora da Piedade, construiu-se um pequeno arraial. Por quê?
Para adentrar as Minas Gerais, era necessário que todos que por aqui passassem entrassem no arraial da Vila Nova da Igreja da Borda do Campo. A Vila da Igreja Nova da Borda do Campo. Muito bem. Isso já passava o ano de 1748, 1750, 60, a época áurea do ouro em Minas Gerais. Então todo o ouro que vinha de Ouro Preto, Diamantina, São João, passava obrigatoriamente dentro do arraial da Igreja Nova da Borda do Campo. E o arraial foi prosperando. As pessoas que fixaram residência aqui cuidavam da agricultura, da criação do gado, as estalagens onde dormiam os tropeiros, os viajantes. E o arraial, em 1790, pelos meus estudos, ele já tinha 5 ruas e 2 igrejas, que era a Igreja de Nossa Senhora da Piedade e a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que é uma capela no final da rua principal. Chegando de Portugal em 1786, 84, se não me engano, o Visconde de Barbacena, para ser governador da província das Gerais, gostou muito da nossa região e, segundo eu sei, era um frequentador assíduo desta região, deste arraial. E o povo deste arraial resolveu pedir permissão à coroa portuguesa para que o nosso arraial fosse elevado à categoria de vila. E homenageando o tão grande, político da época, o Visconde de Barbacena, o arraial da Igreja Nova da Borda do Campo muda a nomenclatura para Vila de Barbacena. Anos mais tarde, o imperador Pedro I agraciou essa vila com o título de Muito Nobre Vila de Barbacena e depois, em 1840, já com decreto imperial, foi Cidade de Barbacena.